Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós estamos aqui novamente com as pesquisadoras do Núcleo de Pesquisa em Economia e Gênero da FACAMP, Juliana Filetti e Daniela Goraeb. O NPGEM publica 2 boletins sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho. Um chamado Mulheres no Mercado de Trabalho e outro Mulheres Negras no Mercado de Trabalho. E hoje a Dani e a Ju vão falar um pouco sobre os resultados desse boletim, que ainda não foi publicado, será publicado daqui uns 10 dias, mais ou menos. A gente está com as notícias de primeira mão aqui para vocês. Então, Ju, Dani, obrigado pela presença novamente. Ju, por favor, dá um panorama desses 2 boletins para a gente aqui. Olá, pessoal. Então, voltamos aqui mais uma vez. Gostaria de agradecer o convite. E como o Daniel falou no começo, né, os dados da PNAD saíram recentemente e os nossos boletins estão em produção. Acredito que em 10 dias eles estarão no site. Depois aqui a gente vai disponibilizar o link do site onde os boletins ficam para vocês acessarem quando saírem, mas nós temos os boletins antigos. Os boletins do NPGEM são trimestrais e um trata sobre as mulheres no mercado de trabalho, que vai ser mais o foco da minha análise aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho, né? Falar rapidamente sobre as mulheres no mercado de trabalho. E também a gente tem outro boletim, como o Daniel falou, das mulheres negras no mercado de trabalho. E os dados que saíram agora da PNAD são os dados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Então, esses dados têm sempre um pouquinho de atraso, né, até a fazer a coleta e a divulgação. E os dados trimestrais da PNAD, eles trazem mais informações do que os dados mensais, e aí a gente consegue avaliar um pouco melhor a desigualdade de gênero, de raça, porque a gente consegue pegar os dados com mais detalhes. E o que nós observamos com os dados do primeiro trimestre de 2022 foi um movimento de retomada das pessoas para o mercado de trabalho. Então, houve um aumento da força de trabalho. Força de trabalho são as pessoas que estão ocupadas, ou seja, que conseguiram ocupar pelo menos 1 hora da semana de referência em em uma ocupação ali que pode ser remunerada ou não. E as pessoas desocupadas, que são aquelas pessoas que buscaram ativamente uma ocupação e acabaram não conseguindo ocupar nenhuma hora ali do trabalho delas na semana de referência. Quando a gente compara os dados do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, nós percebemos uma elevação de 4,6 milhões de pessoas na força de trabalho. Então, realmente, existe um movimento aí de recuperação e de retomada. Porém, a nossa análise mostra também que ainda existe um contingente muito grande de pessoas desocupadas. Isso porque a gente percebe esse movimento de recuperação quando comparado com o primeiro trimestre de 2021, que é um trimestre de pandemia, um momento que o mercado de trabalho estava muito ruim. Então, essa análise comparando apenas com 2021, ela não mostra pra gente um cenário muito mais amplo. O que é possível observar, analisando uma série histórica um pouco mais longa, é que nós estamos ainda com 11,6 milhões de pessoas desocupadas no primeiro trimestre de 2021, e esse número era exatamente o mesmo do quarto trimestre de 2019, que já era um momento que o Brasil estava em crise econômica, desde 2015. Então, o mercado de trabalho vinha ali com dificuldade de encaixar muitas pessoas, 11,6 milhões de pessoas procurando ativamente um emprego sem conseguir, e nós estamos ainda nesse patamar. Então, essa recuperação, ela não é uma recuperação da forma que gostaríamos. Na verdade, ainda existe um contingente muito grande de pessoas querendo trabalhar sem conseguir. Outra coisa também que nós observamos nesse boletim foi uma redução da força de trabalho potencial.
No último vídeo que nós fizemos aqui no Jornalistas Livres, eu falei sobre a força de trabalho potencial, porque nós no NPGEM sempre colocamos um foco bem grande aí na análise da força de trabalho potencial, porque a força de trabalho potencial constitui as pessoas que estão indisponíveis para o trabalho, ou seja, são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar, que precisariam trabalhar, mas elas estão indisponíveis para o tipo de trabalho que elas conseguiram encontrar. Ou porque elas estão estudando, ou porque elas são jovens ou idosas demais, ou porque estão com problema de saúde, ou porque elas estão cuidando dos afazeres domésticos, ou por outros motivos. E também aí na força de trabalho potencial nós temos as pessoas desalentadas, que são aquelas pessoas que precisam trabalhar, gostariam de trabalhar, mas acabaram desistindo, que ficaram ali 2, 3 anos procurando trabalho, não conseguiram e desistiram no final das contas. O que nós observamos aqui também é que houve uma redução da força de trabalho potencial no primeiro trimestre de 2022, porém, o que aconteceu na pandemia foi que a força de trabalho potencial explodiu. Cresceu muito, muitas pessoas se tornaram indisponíveis. Ou porque aquilo que elas faziam no trabalho delas não era mais possível ser feito, então era um trabalho informal, ou era algum trabalho que tinha exposição com o público e foi fechado e parou e elas perderam o emprego, ou porque elas se viram indisponíveis porque tinham que cuidar das crianças que não tinham mais creches, não tinham mais escolas e estavam em casa. E aí, se eu sou ali, eu tenho um emprego que ocupa o meu dia inteiro e que eu não consigo fazer home office, mas a criança está em casa, eu preciso voltar para casa, eu não consigo mais trabalhar, eu me vejo indisponível para o trabalho. Então, o contingente de pessoas que se dizia indisponível ao longo da pandemia foi muito maior do que a gente estava acostumado nos períodos pré-pandemia. E aí, então, a gente volta e faz aquela análise. E comparado com 2019? Nós estamos ainda num patamar acima do quarto trimestre de 2019. Agora os números talvez fujam, mas se eu não me engano, tinha 6 milhões de pessoas na força de trabalho potencial em 2019 e 8 milhões na força de trabalho potencial agora no primeiro trimestre de 2022. Então a gente ainda observa muita gente precisando trabalhar e não conseguindo, ou por estar indisponível, ou em desalento, ou em desocupação. Então, isso que a gente chamou ali na nossa última conversa de subutilização da força de trabalho, que faltou somar aí só o número de subocupados, ainda é muito elevado no Brasil, mesmo com esse movimento aí que começa a se desenhar de recuperação do mercado de trabalho. Então, Ju, o que você está falando, me corrija se eu estiver errado, é que a gente está observando uma recuperação, mas é uma recuperação relativa, né? Em que sentido? Está melhor do que na pandemia, melhorou um pouco, né, com relação à pandemia, mas se a gente olhar para 2019, no período pré-pandêmico, as coisas estão um pouco parecidas no que diz respeito ao número de ocupados, né, 11,6 milhões, mas a força de trabalho potencial hoje é maior do que era na pré-pandemia. Então, se a gente pegar, né, olhando para os desocupados e também para a força de trabalho potencial, então a situação ainda está um pouquinho pior do que estava em 2019. É isso, né? Exatamente. A gente ainda está numa situação pior. E 2019, como a gente falou na conversa anterior também, era um patamar muito ruim. Então a gente não está comparando com um período de crescimento econômico, num período que estava tudo bem no mercado de trabalho. Então a gente voltou para um patamar que já era ruim. Então é uma recuperação muito parcial ainda. Dani, fala um pouco mais para a gente, então, desse contingente aí que ou está desocupado, ou está indisponível, gostaria de trabalhar, mas não pode. Eu queria, vou chamar a atenção aqui, vamos ver o que vocês acham, né? Da gente refletir também um pouco, quando a gente fala, né, que nós estamos numa situação melhor, né, um pouco melhor, mesmo que a gente diga que esteja um pouco melhor do que a pandemia, a gente tentar ser mais crítico ainda, né, com relação a isso. Por quê?
Porque mesmo que as pessoas, né, mesmo que a gente diga que o número de pessoas ocupadas, né, hoje é um pouco maior do que foi no auge, né, da pandemia, de 2020, 2021, o que acontece, né? São trabalhos bastante insuficientes, né? Então, são cargas de trabalho extenuantes, excessivas, né? Então, não é que as pessoas estão ganhando pouco porque elas estão trabalhando pouco, né? Talvez a carga de trabalho, o número de horas trabalhadas, né? Seja maior ainda, né, do que era antes, na pré-pandemia ou durante a pandemia, e os rendimentos estão muito inferiores e insuficientes, né? Então, é por esse motivo que, às vezes, há uma colisão nesses dados, né, do mercado de trabalho e, por exemplo, com os indicadores sociais, com o crescimento de pessoas, de famílias, né, em situação de pobreza e de extrema pobreza, né? Então, como que a gente concilia essas duas situações, né? De um mercado de trabalho que pretensamente estaria se recuperando, e é verdade mesmo, né, que isso que a Ju comentou, né, então o número de ocupados aumenta, o número de pessoas subocupadas, inclusive, diminuiu, né, Ju, assim, de desocupadas, estável, então, aparentemente, né, tem, pelos números mais agregados, né, essa pretensa recuperação melhora, mas, ao mesmo tempo, né, a situação real, né, das camadas mais pobres da população nunca foi tão severa, nunca foi tão grave, né? Então, esses números de pessoas em extrema vulnerabilidade, né, passando por privações materiais as mais graves possíveis, né? Ele só aumenta, só aumenta. Então, a gente tem que, né, ser capaz de fazer essa qualificação para poder explicar esse conflito do número de cada vez pessoas sem teto, né? O número de moradores de rua só aumenta, o número de pessoas em situação de fome, né, só aumenta. Então, e aí eu só consigo ler esses números dessa forma, né? Que ainda que as pessoas estejam, de alguma forma, trabalhando com alguma ocupação, esses trabalhos estão com rendimentos insuficientes e ainda nós temos que agregar, né, Daniel? Vocês até fizeram uma conversa sobre isso, os números de inflação, né? Que diminuem ainda mais o poder de compra desses rendimentos que já são extremamente baixos, né? A Ju fez um comentário com relação ao ano anterior, né? Como que esses números, não é, Ju? Como esses números estão se mostrando em relação ao ano passado, né? O primeiro trimestre do ano passado. Mas tem uma coisa que apareceu esse trimestre, e aí fazendo a comparação com o trimestre anterior, ou seja, com o último trimestre do ano passado, que é o seguinte: nesse período aí de pós-pandemia, né, vamos dizer assim, de flexibilização das regras sanitárias e tal, é o primeiro trimestre que teve redução do número de ocupados, né? Teve redução. Então, trimestralmente, nesse trimestre, com relação ao trimestre anterior, teve redução do número de pessoas ocupadas. E aí, ao mesmo tempo, o que aconteceu, né? Teve um aumento de pessoas completamente fora, né, da força de trabalho, ou, como a gente pode falar, de pessoas inativas, né? Então, as pessoas economicamente ativas são aquelas que estão trabalhando e são aquelas que estão ativamente procurando trabalho ou que desejam trabalhar. Então, neste trimestre, aumentou expressivamente o número de pessoas totalmente inativas, né, que não trabalharam, não procuraram trabalho, né, e não expressaram, né, o desejo de trabalhar. E aí eu queria, né, discutir com vocês como que ler este número, né, de aumento de pessoas inativas num cenário como esse, né?
E eu teria uma indicação de ler com bastante preocupação, por quê? Assim, por um lado, a gente pode dizer, né, e eu acredito que sim mesmo, que o auxílio, né, esses programas de transferências de renda, realmente permitem tirar um contingente importante de pessoas, né, do mercado de trabalho, né, e torná-las, como eu falei, inativas. Então, no primeiro momento, a gente podia falar, nossa, como assim, né? As pessoas eram ativas, então, e o auxílio as tornou inativas, né? Então, vocês imaginem, né? Vocês sabem que o valor do auxílio é muito baixo, né? Um valor muito baixo, e se ele é responsável por tirar as pessoas da atividade econômica, nós podemos considerar a qualidade, né, extremamente precária e dessas atividades, né, que com pouco recurso, né, permite que essas pessoas deixem de trabalhar, né. Então, eu acho que o auxílio responde por uma parte dessas, e por uma outra parte das pessoas, né, e provavelmente algumas delas, inclusive, não estão tendo acesso ao auxílio, então os dados estão mostrando, né, que como aumenta a cada mês, né, a cada período, tem aumentado o número de pessoas elegíveis a receber o auxílio, e o próprio cadastro, né, não é eficiente o suficiente para absorver, e os próprios recursos do auxílio não estão segundo as regras fiscais, eles não podem se expandir tanto quanto se expanda a necessidade, né, das pessoas receber auxílio. Infelizmente, lamentavelmente, né, que é um absurdo isso. Mas, então, na medida que essas pessoas estão sendo elegíveis ao auxílio e não estão conseguindo, né, não tem nem como elas ficarem economicamente ativas, ou seja, o grau de precariedade da condição de vida, né, da vulnerabilidade, né, e o grau de privação material dessas pessoas não permitem nem que elas se coloquem, né, no mercado de trabalho como capazes de trabalhar, né, então elas saem completamente, são pessoas que são expulsas das estatísticas, né, e passam, né, por uma aquilo que a gente fala, é exclusão, né? Essas pessoas estariam a exclusão da exclusão, né? Um volume de pessoas, né, que vão sendo excluídas, e se tornando, portanto, cada vez mais invisíveis, né? Como se elas vão deixando mesmo de serem percebidas, né? Pelas políticas públicas, né, uma vez que elas estão excluídas dos programas, né, básicos, né, de condições de vida, são excluídas do mercado de trabalho, são excluídas, inclusive, então imagina, jovens, né, crianças que estejam passando por privação material, não podem, inclusive, ir para a escola, podem, inclusive, continuar frequentando a escola, não tem condições, né, tem, né, dinheiro, né, para se movimentar, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para... Então, eu vi esse dado, né, com muita preocupação, né, então ele apareceu, né, Ju, acho que mais expressivamente esse trimestre mesmo, né, de aumento dessa população inativa, né, aumento dessa população inativa, e aí, Daniel, a população negra, né, teve, né, uma participação maior ainda nesse movimento de saída, né, da população, que a gente pode dizer que está ativa, ainda que em potencial, né, então a população negra apresentou um percentual maior ainda, né, desse incremento do que a população branca. Dani, você falou várias coisas importantes aqui que são tristes, na verdade, né? É um diagnóstico muito triste da realidade, porque, veja, primeiro você me falou o seguinte, bom,
que, comparado com o trimestre anterior, né, teve uma redução no número de ocupados. Dizendo que que o número de ocupados, né, desse trimestre é inferior ao trimestre passado, mostra que aquela suposta recuperação da economia pós-pandemia chegou no limite, né? Não vai melhorar mais, como na verdade o que está mostrando é que já começou a piorar. Então a gente atingiu o máximo da melhora e já está piorando. É uma situação terrível quando você coloca que, e em cima disso, as pessoas que estão no mercado de trabalho estão trabalhando mais, ganhando menos, os preços aumentando, ou seja, tudo vai fazendo um caldo aí, é uma conjunção de fatores, né, que reflete na piora generalizada das condições de vida da maioria da população. Tanto é que, a ponto de, como você bem ressaltou, talvez o auxílio de 400, isso ainda é uma hipótese, né, que a gente está vendo, mas pode ser que o auxílio de R$ 400, né, faça com que as pessoas saiam do mercado, deixem de procurar emprego. Por quê? Na verdade, não porque pelo discurso da direita, vamos ser explícito, no sentido de que você dá um benefício, a pessoa não vai querer mais trabalhar porque é folgada, mas sim porque as condições de trabalho estão tão ruins, os rendimentos são tão ruins, que meros R$ 400, que não é nada, podem forçar as pessoas, podem estimular as pessoas a saírem do mercado de trabalho, ou seja, mostra um limite estrutural do nosso mercado de trabalho de gerar ocupações melhores e com melhores rendimentos. E daí você coloca, e essas pessoas são tão excluídas, e principalmente aí, os mais afetados, ainda com mais intensidade, os negros, que as pessoas estão saindo das estatísticas, inclusive, elas estão ficando invisíveis. O que é uma coisa muito triste, que, olhando do ponto de vista econômico, claro, falando do ponto de vista econômico, se essas pessoas desaparecessem, como estão desaparecendo, elas não consomem, não trabalham. Na verdade, se elas morressem, do ponto de vista econômico, as pessoas não ia fazer muita diferença, o que é uma constatação horrível, triste demais. Então, assim, é bom que vocês colocaram essas questões, porque essa suposta melhora já atingiu o limite e agora a gente tende a uma regressão, assim, eu acho que vale também comentar, Dani, que tem você fez esse comentário sobre uma leitura, né, conservadora, né, sobre os programas de auxílio, né, que se fez no passado, né, quando era o Bolsa Família, e que pode ser que se faça agora também, né, bastante inadvertidamente. Por quê? Porque é isso, né, se um pequeno recurso econômico, né, é o suficiente para que as pessoas deixem de trabalhar, isso significa que aquele trabalho é indigno, né? Porque o recurso que elas recebem é muito baixo, né? Então, cumpriu ali um papel. E cumpre também um papel, por exemplo, né, a gente sempre se esquece, porque a gente sempre imagina que a população economicamente ativa é formada por adultos, né? Mas a população economicamente ativa, ela é formada por todas as pessoas que tenham, a gente considera, né, pessoas em idade ativa, pessoas de 14 anos ou mais, ou seja, quem que nós estamos incluindo aí? Pessoas, por exemplo, de 14 a 18 anos, né, então, adolescentes, jovens, não sei como nomear isso, né, jovens, que não deveriam ser economicamente ativos, né? Então, a gente quer, por exemplo, mesmo, que num mercado de trabalho mais dinâmico, né, com rendimentos maiores, com rendimento familiar maior, que de 14 a 18 anos essas pessoas sejam inativas, certo? E também nós desejamos que pessoas com idade, né, mais avançada, com mais de 65 anos, também sejam inativos, né? Também tenham o direito a parar de trabalhar ou de procurar trabalho, né? Então, grande parte também dessas políticas públicas permitem a inatividade de grupos, né? De grupos que têm como direito, um direito à inatividade, né? Então,
além, né, além de que também teriam que ter direito a um trabalho decente, né, um direito ao trabalho decente. Então, uma vez que a política, né, de transferência de renda não chega a essas pessoas ou a essas famílias, né, que tem como os dependentes, ou os idosos, ou os jovens, eles se submetem, se submetem a condições de trabalho extremamente hostis e indignas, né? Indecentes, indignas, violentas, extenuantes. Então, é fundamental, né, que ainda mais nesses momentos, né, é claro que esses programas, né, de transferência de renda mínima, né, de recursos básicos de sobrevivência, eles teriam que ser permanentes por conta dessa condição de, né, permanentemente tirar da atividade econômica, né, esses grupos que, por direito, né, teriam que estar afastados, temporariamente afastados, né, como os jovens e os idosos que já deram a sua contribuição. Que é uma discussão, né, Dani e Ju, que a gente já fez, inclusive, um outro programa aqui, de diferenciar programas emergenciais de transferência de renda para algumas rendas básicas universais, né? Porque quando a gente adiciona a essas questões que você levantou, ainda a questão do desenvolvimento tecnológico e do desemprego tecnológico, cada vez mais essa discussão sobre programas de transferência de renda permanente, universais, tem que ser colocado em pauta. Né? E uma coisa que aqui no Brasil a gente parece fugir dessa questão, né? Enquanto o mundo inteiro está discutindo isso, a gente, infelizmente, está atrasado nisso também. Né? Bom, eu queria abrir para as considerações finais de vocês, porque a gente já está chegando no final do programa, e agradecer, obviamente, a presença de vocês duas e deixar o convite aberto para um próximo programa. Mas, por favor, se vocês quiserem falar alguma coisa a mais no final. Eu queria convidar, né, para conhecer lá nossos boletins, né, que expressam, procuram expressar, né, e, na medida que os dados nos permitem, e a gente sempre faz esse esforço, né, de espremê-los, né, e de olhá-los da forma mais cuidadosa e mais crítica possível, para que eles não camuflem, né, a realidade, para que eles não escondam a realidade. Então, a gente procura expressar o que está acontecendo e também tentar revelar ali as imensas desigualdades que caracterizam o nosso país. Né? Então, quando a gente trabalha com as médias, em alguns momentos a gente tem que fazer isso mesmo, até pela necessidade de síntese, né, para poder dar um dado mais rápido e tal, a gente acaba fazendo isso, mas nessas médias tem muitas diferenças, né, que estão sendo ocultas, e aí nesses nossos boletins a gente tende a abrir, né, um pouco mais esses dados, dar uma abertura maior para esses dados, para conseguir mostrar, né, as dificuldades que são inerentes, que são próprias do sexo feminino, né? Então, são próprias da condição das mulheres de participarem economicamente, né, da estrutura produtiva do país, e também da população negra, né? Então, a gente também olha com bastante cuidado essas outras, né, dimensões, né, que também modificam completamente as condições de vida, as condições de trabalho, e aí os dados permitem mostrar isso. Então, é a eles que nós nos apoiamos e tentamos fazer essas reflexões. Então, fica o convite para visitar o site com os links, se puder estar aí na descrição do vídeo. Nós vamos colocar na descrição do vídeo aqui o link de acesso, com certeza. Eu queria agradecer mais uma vez e reforçar o convite da Dani, porque a gente vem aqui, fala 30 minutinhos e eu falei, a gente tem um boletim de mulheres no mercado de trabalho, mulheres negras no mercado de trabalho, e a gente acabou falando de um panorama geral, né, que a gente não consegue focar especificamente na questão de gênero e, enfim, tudo
o que a Dani salientou, principalmente desse momento que a gente vive, a gente sabe que é muito pior quando a gente intersecciona gênero e raça, que é o caso da mulher negra. E aí no nosso boletim, que tem mais espaço, a gente consegue falar um pouco mais, e então reforço aí o convite que a Dani fez e agradeço mais uma vez. Perfeito, Ju, perfeito, Dani, obrigado. Obrigado a todas e todos que nos assistiram. Curta o nosso canal, espalhe nas redes sociais e a gente se vê semana que vem.